Botafogo rebaixado, Flamengo de fora da segunda fase, Corinthians e Palmeiras fazendo um campeonato à parte. Essa foi a última rodada do Brasileirão Feminino e você vai saber tudo o que aconteceu aqui e agora. Vamos lá! Sejam muito bem-vindos ao Volta para Marcar. Meu nome é Matheus Guimarães e hoje a gente vai falar sobre a última rodada do Brasileirão Feminino, a rodada que definiu a última vaga na segunda fase. Além disso, definiu os dois últimos rebaixados para a Série A2 do ano que vem. Vai aqui nos comentários e já me diz como que foi o seu time nessa temporada. Será que ele ficou lá em cima ou lá embaixo na parte da tabela? Aproveita que você vai descer para comentar e já se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo que vai rolar no Brasileirão Feminino na segunda fase, que vai acontecer depois das Olimpíadas. Mas chega de papo, vamos direto ao que interessa, vamos saber como que foi a última rodada do Brasileirão Feminino e, afinal de contas, qual foi o último time classificado e os outros dois times rebaixados. Vamos lá! Galera, final da primeira fase no Brasileirão Feminino. Passou voando, não é verdade? A gente queria muito que tivesse mais jogos, enfim. Esse que foi o campeonato mais equilibrado de todos os tempos, não teve saco de pancada, a disputa lá em cima foi ponto a ponto. A gente vai ver aqui na tabela 3 times terminando com a mesma pontuação, ou seja, o bicho pegou nesse Brasileirão e a tendência é que o próximo seja mais equilibrado ainda. Tem muito time de camisa chegando e o investimento só aumenta na modalidade, galera. Por isso você tem que ficar aqui no canal para saber tudo o que acontece no mundinho futebol feminino. Mas vamos lá, vamos saber como que foi a última rodada do Brasileirão. Primeiro jogo que eu quero falar, Santos 1, Cruzeiro 2. O Santos, que entrou em campo já classificado, tranquilão, e o Cruzeiro precisando pelo menos empatar para escapar da zona de rebaixamento. Aliás, fez mais do que isso, né? Foi lá e meteu 2-1 nas Sereias da Vila, fora de casa, um excelente jogo do Cruzeiro. O Cruzeiro que melhorou muito desde a saída do treinador Cello. O Rodrigo Campos fez modificações ali importantes na equipe, que deixaram a equipe muito mais consistente e que foram fundamentais para a permanência do Cruzeiro na primeira divisão. Ainda bem que a diretoria do Cruzeiro teve essa percepção de que o treinador anterior não estava dando liga, porque o elenco do Cruzeiro é muito bom. É um elenco que poderia até estar disputando ali uma vaguinha no top 8, mas por problemas de organização tática não conseguiu encaixar. E aí veio o novo treinador, mudou a cara do time, o time encaixou e conseguiu permanecer na primeira divisão. Napoli 0, São José 2. A vida do São José parecia ser a mais difícil, mas acabou sendo a mais fácil. O São José precisava vencer o Napoli, e ainda torcer para que outros dois times na luta contra o rebaixamento perdessem as suas partidas. E foi justamente isso que aconteceu. O São José foi lá na cidade de Caçador e meteu 2-0 no Napoli. O Napoli, que infelizmente já estava rebaixado, é um time que sofreu muito durante o campeonato, a perda do seu fundador, o Salésio, muitos casos de Covid envolvendo as jogadoras, lesões nas suas principais jogadoras, enfim, uma série de problemas que culminaram aí no rebaixamento do Napoli, mas que fez um bom campeonato, foi competitivo, conseguiu ter uma vitória. E o time do São José, que na minha opinião fez o que dava. O elenco do São José não era tão forte assim para estar lá na metade de cima do campeonato, mas lá embaixo conseguiu garantir os pontos importantes e se manteve na elite do futebol. Então a gente vai continuar tendo aí o São José, um tradicionalíssimo do futebol feminino, na primeira divisão. Isso é bem legal. Ferroviária 2, Flamengo 1. Rapaz, esse time do técnico Celso Silva não consegue fazer gol. Ô Celso, arruma isso daí, meu filho. O Flamengo precisava vencer a Ferroviária para tentar sonhar com a classificação para a segunda fase. Isso porque não bastava só vencer, precisava torcer para que o Avaí Kinderman perdesse para o Corinthians. Uma tarefa que não era muito difícil, mas que acabou não acontecendo. O Corinthians, aliás, poderia escolher o seu adversário, não é verdade? Caso vencesse o Avaí Kinderman, tinha grandes possibilidades de enfrentar o Flamengo. Se empatasse ou perdesse, enfrentaria o próprio Avaí Kinderman. Então, o técnico Arthur Elias meio que pôde escolher o seu adversário. Mas vamos falar sobre Ferroviária e Flamengo. O Flamengo
dominou boa parte da partida contra a Ferroviária, mas não consegue fazer gol, mesmo com a chegada da Darlene, que melhorou tecnicamente o ataque do Flamengo. O Flamengo tem muito volume de jogo, ataca muito, mas não consegue fazer gol. Erra na finalização, erra no último passe, decisões equivocadas no ataque, ou seja, tá muito difícil para esse time do Flamengo, que vai precisar passar uma reformulação completa. Aliás, tomara que o Flamengo continue investindo. A gente precisa ter um time do tamanho do Flamengo investindo seriamente no futebol feminino, para atrair torcedor, para atrair marca, para atrair visibilidade. Então a gente espera que para o ano que vem o Flamengo começou a investir. A chegada da Darlene e da Rayane são ali pontapés sobre isso, mas a gente precisa que o Flamengo invista seriamente na modalidade para a gente continuar subindo de nível, não é verdade? Bom, como eu falei, o Flamengo precisava vencer, não conseguiu, então independente do resultado do Avaí Kinderman, não conseguiu a classificação, ficou ali no 9º lugar, no quase, pela segunda temporada consecutiva. Na temporada passada o técnico Celso Silva também já era o treinador, não conseguiu a classificação. Essa é a segunda temporada que ele não consegue, enfim, o Flamengo precisa se ajeitar. Avaí Kinderman 1, Corinthians 1. Esse jogo foi um jogo bem tranquilo, vamos dizer assim. Essa partida teve transmissão pelo canal Desimpedidos aqui no YouTube. E o Avaí Kinderman precisava entrar em campo para empatar. Precisava de apenas um pontinho para garantir a sua classificação para a segunda fase, para enfrentar justamente o Corinthians, porque o Avaí seria o 8º colocado e o Corinthians já tinha garantido a liderança do torneio. E aqui, como na segunda fase, o primeiro enfrenta o 8º, essas equipes vão se enfrentar novamente. Foi aquele jogo típico de última rodada, né? As duas equipes se expondo o mínimo possível para evitar um resultado adverso. O Avaí foi lá, fez o que tinha que fazer e garantiu a sua vaga. É isso aí. Aqui no Brasileirão Feminino, ganha quem tem mais competência, mais efetividade, e é essa a tônica da partida do Avaí com o Corinthians. Agora eu quero falar com você que gosta de camisa de futebol. Aliás, todo torcedor de futebol gosta da camisa. Seja do seu próprio clube, clubes europeus, todo mundo, se pudesse, colecionava camisa de futebol, não é verdade? Você que gosta de camisa de futebol, tá precisando de uma renda extra? Nessa pandemia, acho que todo mundo aqui vai dizer que sim. Já pensou você juntar camisa de futebol e renda extra? Pô, que maravilha, hein? Então, se liga nessa dica que eu vou te dar. É o curso Importador Esportivo. Nele você vai aprender como adquirir camisas de qualidade impecável, não são camisas chinesas, camisas tailandesas, lacradas, da melhor qualidade, para você poder revender aqui no Brasil. Esse curso é completo, você vai ter acesso a uma lista de diferentes fornecedores 100% seguros e com entrega garantida, para poder trabalhar com o melhor do material esportivo. E não é só camisa de futebol não, tem camisa da NBA, tem camisa da NFL, ou seja, todos os esportes de elite você vai poder trabalhar. Ah, e não é só ter acesso à lista de fornecedores não. Lá você vai aprender também uma série de mecanismos para poder vender mais, divulgar seus produtos nas redes sociais, enfim, uma série de disciplinas que vão te ajudar a garantir uma renda de até 200% nas suas vendas. Olha só que beleza, não é verdade? Acho que até eu vou entrar nessa. Então não perde tempo, vai aqui no link que eu deixei na descrição para conhecer o curso. Uma renda extra nesse período não é nada mal, né, pessoal? Então não perde tempo, vai aqui no link da descrição. Real Brasília 1, Internacional 0. O Internacional já entrou em campo classificado, garantido na segunda fase, e o Real Brasília sem chance de classificação e também sem brigar contra o rebaixamento. Aquele joguinho morno. O Real Brasília foi lá, garantiu os 3 pontos dentro de casa e acabou terminando na 10ª colocação, com a mesma pontuação do Flamengo, com apenas a diferença no saldo de gols. Foi uma excelente temporada para o time de Brasília, que estreou na elite do futebol. Um time muito competitivo, muito bem arrumado, com peças importantes e muito bem organizado. Isso coloca, se o Real Brasília continuar nesse nível de investimento, de organização, e a gente sabe que esse time lá de Brasília é uma referência, não só no feminino, mas também na formação de base do masculino. Então, ou seja, é um time que internamente é muito organizado e tem tudo para se manter ali na elite
do futebol feminino por algumas temporadas e aumentar cada vez mais o nível e o investimento. Bahia 2, São Paulo 3. Pois é, o Bahia infelizmente não conseguiu sair desse campeonato com uma vitória. Na última rodada do Brasileirão, o Bahia entregou tudo que pôde, mesmo já entrando em campo, já rebaixado, não fez corpo mole, foi para cima, foi tentar buscar a sua vitória em casa. Aliás, como em todas as partidas, apesar do Bahia não ter vencido nenhuma partida nesse Brasileirão feminino, o Bahia ia para cima, atacava, não era aquele time retranqueiro, aquele time saco de pancada. O Bahia veio para disputar mesmo o Brasileirão, só que por uma série de problemas que a gente já tratou algumas vezes aqui no canal, na verdade, alguma perda de jogadoras chaves, falta de reposição de qualidade, enfim, uma série de questões aí, acabou culminando nessa temporada ruim em relação a resultados do Bahia, mas que dentro de campo fez valer a pena, fez valer o investimento do time. A gente espera que o Bahia faça um bom Brasileirão A2 no ano que vem, retorne para a elite. Eu acho que um time do Nordeste é fundamental para a gente poder dar visibilidade e potencializar o futebol feminino nessa região. Então a gente espera que o Bahia esteja de volta o mais breve possível, né, Bahia? Grêmio 0, Botafogo 0. Rapaz, Botafogo não se salvou, hein? O Botafogo precisava vencer e ainda torcer para que Minas ou Cruzeiro perdessem as suas partidas. O que acabou acontecendo? O Minas Brasília perdeu para o Palmeiras. Se o Botafogo tivesse vencido, tinha escapado. Mas faltou combinar isso com as gurias gremistas, na verdade. O jogo que foi lá no Porto Alegre, o Grêmio já classificado, mas veio com força máxima para cima do Botafogo. O Botafogo, mais uma vez, não fez uma boa partida. A gente precisa dizer que esse elenco do Botafogo tinha capacidade de fazer muito mais. A gente sabe dos problemas que o clube passa, uma série de insegurança que transmite para as jogadoras quando acaba com a categoria de base do feminino, quando demite parte da comissão técnica do feminino profissional. Isso afeta muito as jogadoras, porque elas não sabem se aquele projeto vai ter continuidade. Mas mesmo assim, esse elenco do Botafogo tinha capacidade de escapar tranquilamente do rebaixamento e almejar coisas melhores nesse campeonato. Era um elenco qualificado, tem um treinador muito bom, que é o Glaucio Carvalho, conhece esse elenco, mas que o Botafogo não foi efetivo no campo. Algumas partidas que perdeu ou empatou, tinha totais condições de ter saído com a vitória, jogava melhor, mas não conseguia fazer o gol, não era competente o suficiente para levar os 3 pontos. Então, aqui no Brasileirão Feminino, competência e efetividade é a palavra. O Botafogo não teve nenhuma das duas e vai precisar passar por um processo de reformulação também. O Botafogo, que está na segunda divisão no futebol masculino, não tem mais a obrigatoriedade de manter o elenco feminino, mas a gente espera que o Botafogo permaneça com o projeto, até para que os 4 grandes do Rio possam continuar evoluindo o futebol feminino no estado. Minas Brasília 2, Palmeiras 3. Não deu pro Minas Brasília, né, pessoal? Minas Brasília está rebaixado. Minas Brasília pagou caro por aquela aposta no técnico Bona, não é verdade? Quando ele saiu, o time encaixou, mas aí já tinha perdido muitos pontos. Veio para essa última rodada precisando vencer. Aliás, o Minas Brasília só dependia dele. Mas como o São José acabou vencendo a sua partida, o Minas Brasília não conseguiu vencer o Palmeiras e está rebaixado. Aliás, vencer o Palmeiras era uma tarefa difícil, como a gente já falou aqui em outro vídeo do canal. O Minas Brasília deveria ter conquistado os resultados que precisava nas outras rodadas. Chegar na última rodada precisando vencer, sabendo que vai enfrentar o time que está fazendo um campeonato à parte junto com o Corinthians, é bem complicado, vocês não acham? Faltou a organização da comissão técnica, das dirigentes, de entender logo no início do campeonato que aquele treinador não estava funcionando, porque o elenco do Minas Brasília é um elenco bom, é um elenco interessante, é um elenco que também não era para rebaixamento. A gente espera que o Minas Brasília continue com esse projeto. A gente sabe que o Minas é um time 100% futebol feminino, mas que quando tem um rebaixamento, o investimento acaba diminuindo, não é verdade? Mas a gente espera que o Minas continue, porque é uma grande potência do futebol feminino, se tornou uma marca muito interessante do futebol feminino. As pessoas
se reconhecem ali naquele time, enfim, a gente espera que o projeto do Minas Brasília continue firme e forte. Galera, fim de papo na primeira fase do Brasileirão Feminino. Agora a gente gira a chavinha, vamos focar 100% nas Olimpíadas, nessa seleção da Pia. Aliás, eu já fiz um vídeo sobre a convocação, vou deixar bem aqui para vocês assistirem. A Olimpíada está chegando e eu quero falar com vocês. A galera top do futebol feminino se reuniu para elaborar um guia sobre o futebol feminino nas Olimpíadas. Galera, esse guia tá completaço, tá lindo. Esse guia vai ser divulgado em julho, ele vai ser 100% gratuito, mas a gente precisa do apoio de vocês. Muitas pessoas estão se dedicando 100% a esse guia. Aliás, queria deixar um salve aqui para Kátia Valentim e para Júlia Bate, as duas organizadoras desse guia. Eu vou deixar um link aqui na descrição para vocês se inteirarem de tudo do guia e como vocês podem colaborar. Já agradecendo a você que chegou até aqui no vídeo, muito obrigado, vocês são incríveis. A gente atingiu a marca de 200 inscritos aqui no canal. Nossa, isso dá muito ânimo pra gente continuar produzindo conteúdo de qualidade. Aliás, deixa aqui nos comentários sugestões de vídeos que vocês queiram assistir aqui com a gente. Olimpíadas está chegando, depois das Olimpíadas tem a segunda fase do Brasileirão Feminino e eu quero você aqui com a gente. Então, já se inscreve e ativa as notificações para o YouTube te avisar quando sair vídeo novo. Muito obrigado mais uma vez e forte abraço!